Olá, alunos. Eu sou Eliane, assistente social do INSS e também sou professora da Unip. A matéria, a disciplina que nós vamos tratar hoje é da elaboração do projeto de pesquisa, na unidade 1. Antes, eu gostaria de colocar que o projeto de pesquisa ela é feito em todas as universidades, em quase todas nos cursos de pós-graduação. No caso de graduação, algumas faculdades optam por não fazer exatamente o trabalho de conclusão de curso. Então, nós vamos nos referir ao trabalho de conclusão de curso, assim como monografia também. Em alguns cursos são utilizados termos diferenciados. Porém, é utilizado também no pós-graduação e nos cursos de mestrado e doutorado. Por isso, a importância de todas as universidades, de todos os cursos, terem um bom conceito em relação ao projeto de pesquisa social. No nosso caso, mais especificamente, a pesquisa no serviço social é fundamental para o nosso curso. Se nós consideramos que nós lidamos com relações sociais, com a questão social, com assuntos complexos, toda pesquisa é uma atitude investigativa. Portanto, para o serviço social, tanto como experiência profissional, como na experiência acadêmica, é fundamental a pesquisa, é fundamental a elaboração de um projeto de pesquisa e, consequentemente, um trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho de conclusão de curso ou monografia, conforme cada universidade estipula, é um início de um trabalho que pode ser feito por todo o nossa experiência profissional. Alguns alunos, depois que terminam a universidade, fazem um curso de pós-graduação e, às vezes, utilizam o mesmo tema que foi utilizado no trabalho de conclusão de curso para fazer curso de pós-graduação, que também pode ser feito no curso de mestrado posteriormente. A pesquisa como instrumento fundamental no nosso caso, em relação à questão social e relações sociais também. Nas ciências sociais, nós não podemos trabalhar com situações controladas. Então, nesse caso, quando nós fazemos pesquisa, nós temos que escolher o tipo de pesquisa que nós vamos fazer. Se é uma pesquisa quantitativa, se é uma pesquisa qualitativa. Nas ciências sociais, nós utilizamos mais as pesquisas qualitativas por conta de tratar de relações sociais e de maior complexidade. No caso da pesquisa social sempre investigativa, conforme é feito o trabalho, há sempre novidades em relação a qualquer tipo de assunto. Mesmo que o assunto já tenha sido abordado por várias vezes e por vários autores, como ela é investigativa, novos dados podem surgir no decorrer da pesquisa, na conclusão da pesquisa, e por isso sempre haverá uma novidade em relação a determinados assuntos. É apropriado, quando se faz uma pesquisa bibliográfica, no caso, pesquisar vários autores, porque para cada pesquisa foi feito um tipo de investigação. E para cada pesquisa foi feito um tipo de investigação em um determinado local. Então, os locais são diferentes. Portanto, pode haver resultados diferenciados também. Por isso, a questão histórica da pesquisa. Não só em cada local, como a cada tempo, determinado tempo. Conforme Antônio Joaquim Severino, ele coloca no livro dele de metodologia do trabalho científico, só se aprende a ciência praticando a ciência. Só se pratica a ciência praticando a pesquisa. E só se pratica a pesquisa através do conhecimento. Então, a pesquisa, a ciência, o conhecimento andam juntos. Quando nós falamos da importância científica de um trabalho de conclusão de curso, é nesse sentido que é colocado. A ciência, a pesquisa e o conhecimento sempre andam juntos. Para todos os mais importantes descobrimentos que já houve, tanto na área das ciências humanas, como na área das ciências biológicas, na área das ciências físicas, todas foram feitas pesquisas, cada uma de uma forma diferenciada. Porém,
relembrando, só se pratica ciência praticando a pesquisa, e só se pratica a pesquisa através do conhecimento, através da procura incessante de sempre conhecer e de sempre investigar as situações. As correntes teóricas, nós abordamos correntes teóricas no projeto de elaboração de pesquisa, porque nós precisamos definir, quando nós vamos fazer um determinado trabalho, considerando que é científico, qual o tipo de abordagem teórica que nós vamos utilizar. O aluno ele precisa saber qual é o tipo de postura profissional que ele vai ter. Nessa questão da postura profissional, uma postura profissional teórica, qual abordagem teórica, qual corrente que ele vai seguir para fazer o trabalho dele. Nesse caso, são 3 correntes fundamentais que existem, principalmente para as ciências sociais. O positivismo. O positivismo, ele foca na objetividade, ele foca na pesquisa quantitativa. Muitas vezes não é muito utilizada no caso do serviço social. Já foi muito utilizada, né? Depois foi adaptado mais para uma questão de pesquisa qualitativa. Não só pela questão da abordagem, mas como o positivismo foca na quantitativa, para o serviço social é mais apropriado que seja uma pesquisa qualitativa. A sociologia compreensiva, conforme o próprio nome diz, ele é mais utilizado nas pesquisas de sociólogos, né? Por quê? Porque ele foca na compreensão da realidade humana, mas é de uma forma que seria na fenomenologia. É um outro tipo de corrente diferente do positivismo. A dialética ou o materialismo histórico é a mais utilizada no caso do serviço social, na maioria das pesquisas, não em todas. A dialética, ela considera o todo. Então, supondo que nós vamos tratar do indivíduo. Quando nós tratamos do indivíduo, quando nós atendemos o indivíduo, quando nós estudamos o indivíduo, na dialética nós temos que ver o indivíduo dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, ou seja, ele tem que ser visto no todo dele. Nesse caso, quando nós fazemos a pesquisa, por que a importância de ter uma corrente teórica? Porque nós temos que saber qual o tipo de abordagem que nós vamos dar para esse indivíduo que nós vamos estudar. Pode ser um grupo de pessoas, porém, esse grupo de pessoas vive em uma determinada comunidade, vive numa sociedade. Existe uma conjuntura, existe todo um enfoque em cima desse indivíduo, que para ser estudado não pode ser visto único, ele não pode ser visto individualmente no caso. Então, ele é visto como um todo. Por isso, a maior parte das pesquisas, no caso do curso de serviço social, e na maior parte das pesquisas, no caso de ciências humanas, ela é referenciada através da dialética ou materialismo dialético, histórico. Na pesquisa, nós temos basicamente 3 ciclos. Para cada ciclo da pesquisa, são feitas determinadas, ou nós podemos falar de ciclo ou de fases da pesquisa. Todas essas fases, as 3 fases da pesquisa, são fundamentais para que se haja uma organização no trabalho. No caso, a primeira fase da pesquisa, como que se começa? A fase exploratória. A segunda fase da pesquisa é a pesquisa de campo, ou seria a parte que nós vamos falar mais da parte prática da pesquisa. E a terceira é o tratamento do material, ou seja, após feita a fase exploratória, o que você vai estudar? Você vai fazer a pesquisa de campo e, posteriormente, vai fazer o tratamento desse material que foi levantado, tanto do bibliográfico como da parte prática, ou seja, da parte da pesquisa de campo propriamente dita. A fase exploratória é o tempo que nós levamos, tanto para definir a questão da corrente teórica que nós vamos utilizar, como na questão da pesquisa bibliográfica, a metodologia que nós vamos utilizar. No caso da metodologia, é bom lembrar que toda metodologia, ela não é só a parte de métodos da parte técnica. Nós temos que ver tanto a parte técnica como os instrumentais, como no caso da pesquisa bibliográfica.
Quando nós apresentamos o nosso projeto de elaboração de pesquisa, antes de iniciarmos propriamente o trabalho de conclusão de curso ou a monografia, na parte da metodologia, nós vamos estar colocando qual o levantamento bibliográfico que nós vamos fazer, o tipo de bibliografia que nós vamos trabalhar, se ela vai ser documental, se ela vai ser através de legislação e através de livros. É fundamental, obviamente, que toda pesquisa tenha a pesquisa bibliográfica de livros. No entanto, nem sempre pode haver a parte de legislação. Depende muito do tema, depende do assunto que vai ser tratado. Então, algumas pesquisas, quando se coloca a pesquisa bibliográfica, quando se estipula qual o tipo de exploratório, qual a parte exploratória que nós vamos fazer, nós vamos explorar qual o tipo de bibliografia. Muitas vezes não é colocado a parte legislativa, depende do assunto, depende do tema e depende do local que vai ser feito a pesquisa. As teorias é a questão do embasamento teórico que nós vamos utilizar. Qual o tipo de embasamento? Seria quais os 3 tipos que seria, no nosso caso, mais propriamente dito, seria o materialismo histórico. As questões operacionais para o trabalho seria definir como nós vamos estar fazendo essa pesquisa no trabalho de campo. Tudo isso é feito na fase exploratória. Por isso, lembrando, a fase exploratória, ela é um início, mas ela é um início tem que ser muito bem elaborado, tem que ser muito bem organizado. Todas as fases, tudo que nós vamos fazer durante, propriamente dito, na pesquisa de campo e durante todo o trabalho de conclusão de curso, tem que ser estipulado previamente antes, nessa fase exploratória. Isso facilita muito o andamento da pesquisa. O trabalho de campo é aquele momento do recorte. É aquele trabalho que nós vamos falar que é a parte prática. Porém, nessa parte prática, o trabalho de campo, quando nós falamos, não é só a questão do trabalho de ir realmente aplicar os instrumentos de pesquisa, que seria questionário, formulário, as entrevistas. Seria também a parte da pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental, que já deve estar anteriormente estipulada qual o tipo de trabalho que vai ser feito. Quando for feito o trabalho de campo, nós já temos que ter claro e já ter definido qual o tipo de pesquisa que nós vamos estar fazendo, tanto na parte bibliográfica quanto na parte prática, seria a aplicação dos instrumentos e das técnicas de pesquisa. O tratamento do material, após feito o levantamento bibliográfico, a pesquisa propriamente dita bibliográfica, ou a pesquisa documental, ou no caso de ser feito a pesquisa de campo, todo o material que foi levantado durante esse período vai ser feito na próxima fase, que é a fase do tratamento do material. Para isso, geralmente é feito a divisão em capítulos, né? Alguns optam por fazer um primeiro capítulo mais teórico, que seria utilizar a parte da pesquisa bibliográfica. No segundo capítulo, uma parte um pouco mais prática de conhecimento do que realmente vai se tratar. E no terceiro capítulo, geralmente é feito a análise dos dados, que seria esse tratamento do material. Então, é feito uma relação entre o que você levantou, o que nós levantamos em relação à bibliografia daquele determinado assunto escolhido, com a relação do que foi pesquisado na prática. Conforme foi feito em campo, as entrevistas, os questionários, os formulários, todo esse material levantado, ele tem que ser feito uma relação com aquela bibliografia que nós já fizemos anteriormente. Por isso, é o tratamento do material. É o tratamento do material tanto da parte prática como da parte teórica. É uma relação entre eles. A nossa interatividade, a fase da pesquisa, que se refere ao tempo dedicado às interrogações sobre o objeto, os pressupostos, as teorias, a metodologia apropriada e as questões operacionais é alternativa A, o trabalho de campo, alternativa B, a fase exploratória, alternativa C, o tratamento do material,
Alternativa D, a pesquisa de campo. Alternativa E, a pesquisa qualitativa. Nós voltamos daqui a alguns minutos.